que existem situações que dependem do Senhor. É claro que existem situações que precisamos de intervenção divina. O tempo está contra nós e precisamos realmente de algo sobrenatural. Mas existem também situações que dependem de nós. Situações que, para serem mudadas e para se viver um novo cenário, a nossa intervenção é necessária, a nossa posição é necessária. E uma frase que ocorre com muita frequência é a frase de: a grama do vizinho é mais verde. Já reparou isso? As pessoas olham e acham que o outro é melhor, a família do outro é melhor, que a estrutura de vida do outro é melhor. Então tem essa expressão: a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas é um olhar mau, porque você não vê o vizinho regando a grama, não vê o vizinho adubando a grama, não vê o vizinho tirando lá as cochonilhas da grama, e enfim. Então, nós precisamos cuidar da nossa grama, cuidar do nosso jardim, cuidar das nossas coisas. E como este é o mês da família, e esta é a última mensagem deste mês da família, quero conversar com você sobre esta combinação do Deus que pode tudo, que tem a história nas suas mãos e que tem um final bom, proveitoso, um Deus que disse através da boca do profeta: eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de guerra, um Deus que tem projetos bons para nós, e nós conscientes de que Ele não vai mandar um anjo com a bandeja de prata, que Ele vai usar gente, e nesse usar gente, inclusive vai usar a gente, inclusive vai usar gente do trabalho, gente da vizinhança, gente, inclusive a gente, para ficar mais erudito, para ficar melhor na língua portuguesa, né? Ele vai nos usar. Deus quer usar eu, quer usar você, no contexto das nossas famílias. E sobre essa questão, nessa noite em que o tema da mensagem passa por edificando famílias, passa pela restauração da família, pela percepção de que na família pode ter algumas brechas, na família pode ter algumas trincas, na família pode ter algumas situações que estão meio descascando. Afinal de contas, o nosso tema do mês foi falar sobre novas cores para a família. Pode ter alguma coisa que está meio embaçado na família, meio descolorido, meio sem graça na família. Haverá uma necessidade de que nós possamos nos despertar e possamos nos associar a este Deus que entra numa causa nobre, que nos chama para entrar na briga com Ele, mas que também entra nas nossas brigas, e muitas vezes fala até para nós assim: ó, nessa luta você nem tem que lutar, só fica olhando. Em outras vezes Ele fala: vai que eu vou ser contigo. E esse olhar, irmão, sobre o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, apresentado na Bíblia, não é para nos ensinar a brigar, não é para nos ensinar a ser violento, é para nos ensinar a natureza de Deus nas batalhas da vida, e nos posicionar lado a lado com Ele. E nas batalhas da vida, a gente está associado com um Deus todo-poderoso e enquadrados no plano dEle, e vivenciando aquilo que Ele tem para fazer, e nos envolvendo e compartilhando com quem está conosco, batalhas para que entrem nas lutas conosco, e anunciando as portas que Ele abriu para ir fortalecendo outros que estão na mesma batalha, em casa ou fora de casa, e sensível para observar a voz dEle, respondendo, abrindo porta, quebrantando corações, organizando situações, para a gente dizer: vixe, é Deus mesmo que está nesse negócio. E nós precisamos, irmãos, nos surpreender em Deus, precisamos, com os nossos corações abertos,
desfrutar essa presença de Deus e descobrir que em Deus nós não estamos sozinhos. Sobre essas experiências que eu citei para você, de poder observar a mão de Deus atuando, de poder testemunhar que Deus está intervindo e quebrando os corações, por mais duros que sejam, de observar gente se juntando em nossa luta, de perceber Deus mudando situações, de restaurar aquilo que foi quebrado, tapar aquilo que foi arrombado, reparar aquilo que está trincado, recolorir aquilo que está embaçado. Sobre esta realidade, a Bíblia traz uma história, traz uma verdade histórica que é muito útil para nós, que é a verdade de um homem que teve contato com outras pessoas que trouxeram notícias da sua terra natal. E disseram que na sua terra natal tudo estava destruído, e tudo estava num estado de dar dó. E diante daquela notícia, aquele homem chora, se quebranta, se incomoda e diz: não pode ser assim. Vamos restaurar, vamos reconstruir, vamos refazer essa situação. Eu me refiro a Neemias. E é neste livro bíblico que eu peço que você, por bondade, abra a sua Bíblia para lermos tão somente um versículo, pois o contexto eu mesmo explicarei para você de forma bem resumida e bem objetiva, para que você possa aproveitar e no desfrutar dessa palavra, encontrar forças e motivação para que aquilo que está destruído na sua vida, você também possa ser instrumento de Deus para restaurar. Neemias. O texto lido está no capítulo 2, versículo número 18, onde Neemias traz o seguinte testemunho para os seus ouvintes. Ele diz assim: então lhes declarei como a boa mão do Senhor me foi favorável, como também as palavras que o rei disse vieram ao meu favor. E eles, ao ouvirem esse meu testemunho, disseram assim: vamos levantar então, e juntos, vamos edificar. E esforçaram as suas mãos para o bem. Essa palavra solta em si já tem, com toda certeza, muito significado. E essa palavra em seu contexto tem mais significado ainda. E essa fala de restaurar vai nos ensinar a restaurar aquilo que está destruído em nossas vidas também. O que está destruído na sua vida? O que você quer observar a restauração de Deus? Primeiro eu preciso começar olhando esse versículo dentro dele mesmo. Olhar o versículo sem me preocupar com o que está em volta. Só com o que ele está afirmando, muitas coisas boas são ditas. Se eu leio esse versículo sem saber o que está acontecendo, eu já consigo perceber que nesse versículo um homem está falando das coisas boas que Deus fez em seu favor. Ele está dizendo: a boa mão do Senhor me foi favorável. Se eu leio esse versículo sem saber o que está em volta, eu já percebo e já fica bastante claro que esses resultados bons foram produto também da intervenção da mão de Deus em quem não tinha nada a ver com Deus, porque o rei, uma pessoa então com influência, uma pessoa com ascendência sobre ele, veio ao encontro e ajudou nesse projeto, nesta causa boa. Se eu olho esse versículo só focando nele, eu percebo que aquela
pessoa com a qual eu estou falando não fica neutra diante dessa realidade. A Bíblia diz que eles se levantaram e falaram: não, então esse projeto que era seu, que Deus já abençoou quebrando o coração do rei, agora é projeto nosso. Se eu olho, irmãos, só para esse versículo, eu percebo que a disposição de pessoas pode tornar o projeto mais leve. Então, daria para pregar, daria para falar, daria para a gente conversar só no versículo, mas eu preciso olhar também, como é de costume na exposição bíblica nesta igreja, com honestidade de quem olha para fora do versículo. Quem olha para fora do versículo vai saber então desse contexto amargo e cruel que viviam os judeus, que em determinado ponto até disseram: às margens dos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, porque os nossos opressores nos pediam canções. Quem olha para fora vai lembrar que o povo, por causa do seu pecado, foi levado cativo para a Babilônia. O povo não, os melhorzinhos, Daniel, Sadraque, quem era mais estudado, quem era de família melhor, quem era melhorzinho, os mais encardidinhos ficaram lá mesmo, morrendo de fome, passando privação, passando necessidade. Por conta dos seus pecados, foram levados e passaram décadas na Babilônia. Alguns até nasceram ali, nem sabiam nada de Israel. Há quem diga, inclusive, que o Neemias já nasceu na Babilônia. E lá na terra onde eles eram escravos, eles foram organizando a vida, foram vivendo, foram arrumando seu espaço, casando, fazendo a sequência da vida. Um dia, diz Neemias, capítulo 1, o personagem citado andava pelo jardim em Suzã e viu dois homens conversando na sua língua mãe. E percebeu: opa, aqui não estão falando no idioma dos caldeus, estão falando aqui hebraico. Deixa eu ver o que esse pessoal está... Ficou ali meio atrás da porta ali, escutando para ver o que os caras estavam falando. E aí perguntou: como é que estão as coisas? Estou vendo que vocês estão batendo um papo aqui, que legal. Também sou de lá, rapaz. De onde você nasceu? Ah, então. É isso mesmo. E aí, como é que estão as coisas lá? Ah, tá horrível. Tá feio. Tá ruim. O Neemias, que tinha um cargo muito nobre, funcionário público, concursado, estabilidade, bom salário, top na hierarquia, porque ele servia o rei. Ah, irmão, de alguma maneira ele venceu o egoísmo, de alguma maneira estar com a vida ganha não foi o suficiente para ele. De alguma maneira seus objetivos pessoais deram lugar aos objetivos gerais. E o que é muito raro, né, irmãos? Que na verdade, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Na verdade, sem Deus, a pessoa quer que os negócios dela dê certo. Não importa que o outro não consegue comprar 1 quilo de carne que está R$60. Eu quero que as minhas coisas dê certo. No geral é assim, é a mente humana funciona assim. Mas o Neemias estabilizado, diz a Bíblia, versículo número 4, senta e chora. E se angustia, e aperta o coração diante da realidade de que os seus compatriotas estão sofrendo, que a sua cidade está devastada, que o símbolo da presença do Senhor, que é o templo, está destruído, que o símbolo da segurança e da identidade de um povo está, de alguma maneira, desmantelado, e ele ali se compromete, e por 4 meses ele ora, e no momento oportuno ele entra na presença do rei, e na presença do rei, o rei pergunta o que está acontecendo, e ele fala, e o rei lhe é favorável, fala: vai lá, cuida das coisas do seu povo, cuida das coisas da sua família, vai que vai ser bom, vai ser importante, tem todo o meu apoio. E dá carta aos governadores, e assim o Neemias começa então a ver a boa mão do Senhor atuando nessa causa, atuando nesse projeto de restauração.
nesse projeto de tampar as brechas do muro, de reconstruir as portas queimadas, de refazer, e ao longo de um tempo recorde, de 52 dias, tudo que estava há décadas destruído é restaurado, sem desprezar a realidade de que as coisas não fluíram tão naturalmente assim. Havia oposição. Sanbalate e Tobias eram o nome dos dois principais opositores para aquela construção. Sanbalate, diz o papiro de Elefantina, material histórico que corrobora para a veracidade da narrativa bíblica, nos dá conta de que o Sanbalate era o governador de Samaria, ele tinha interesses. Se o povo volta, se o povo restaura, bagunça. O poder volta para os nativos da terra, e ele não era nativo. Se o povo volta, ele perde a boquinha dele de governador. Se o povo volta, ele perde o conforto. Se o povo volta, depõe contra os seus interesses. Sanbalate traz para nós uma imagem muito importante. Você deve estar se perguntando nessa altura da mensagem: pastor, o que isso tem a ver com família? O que a gente está conversando aqui? E essa história, esse negócio de muro, de portão, de Sanbalate tem a ver comigo? Você vai entender. Você vai entender que uma cidade devastada, identidade destruída, presença de Deus retirada, famílias separadas, gente empobrecida, traz um simbolismo muito grande para aquilo que nos é precioso. Você vai perceber que a destruição traz e visa sempre o interesse de alguém. Toda liderança, irmãos, toda liderança visa um interesse. Todo poder visa um interesse. Assim como Sanbalate não queria perder o governo de Samaria, existe para nossa família alguém que tem interesse em não perder poder. Não quer perder poder sobre os nossos filhos, não quer perder poder sobre as nossas finanças, não quer perder poder sobre as nossas mentes, não quer perder poder sobre o nosso futuro. Você é inteligente, eu poderia até abrir o microfone e você poderia até me dar uma sugestão e até responder para mim a pergunta assim: quem tem interesse? Pense um pouco. Pense comigo, por exemplo, nos velhos. Os velhos hoje representam um mercado que consome uma série de produtos, desde a indústria cosmética, indústria farmacêutica, indústria de entretenimento. Poder. Pense no esforço mundial de inclusão dos homossexuais. Mercado. Poder. Pense, irmãos, nas diversas situações que você pode exemplificar da nossa sociedade, no divórcio, no uso da tecnologia. Tudo se encontra neste contexto que eu estou falando, que destrói muralhas, que dissolve famílias. Possivelmente nós sejamos a última geração de família nuclear, já está acabando. O número de lares que as mulheres são chefe da casa já é maior do que o número de casa que os homens são o chefe da casa. No sentido econômico, em algumas casas, só tem mulher. Só tem mulher. O marido foi, saiu. A figura masculina é esvaziada. A casa não tem pai, ou porque o pai saiu, ou porque o pai está presente, mas está ausente. Não apita nada, o filho não tem uma identidade, não tem um diálogo, não tem uma amizade, as coisas não fluem. Aí depois é tarde, quando distorce a sexualidade, quando envereda para as drogas, aí tem que fazer todo o caminho de volta, num tempo que normalmente leva a quantidade do tempo que a gente perdeu. Então, se eu perdi 14 anos com o Nicolas, eu vou precisar de mais 14 anos para restaurar os 14 que eu perdi. Se não desistir. Por isso que é importante, irmãos, a igreja, por isso que é importante a gente saber, a gente perceber, e a gente já vem fazendo trabalho
com os pequenininhos. Fundamental, porque senão depois é mais energia. Brechas, muros caídos, portas queimadas, situações para restaurar. Diante, claro, da pergunta que eu preciso fazer para você: qual situação na sua casa, na sua família, na casa dos seus pais precisam ser restauradas? Essa pergunta é muito séria, porque se você tiver a resposta para essa pergunta, e se você tiver essa noção mais ou menos do que precisa melhorar, do que está faltando, a resposta para essa pergunta te desafia ao envolvimento. Basicamente, você já conhece, já está acostumado, eu digo com muita frequência e continuarei dizendo, porque precisa falar 16 vezes para decorar. Se Deus te mostra uma coisa, você é o responsável. Se você viu uma situação que está errada, parabéns. Deus confiou a você restaurar essa situação. Por que os outros não viram? Então, Deus abriu seus olhos exatamente porque você está habilitado a ser instrumento de Deus para a solução deste caso. E olha, meus irmãos, prestem atenção no que eu vou te dizer, que é muito sério. Deus está disposto a mudar situações. Mas existem situações que não mudarão porque Deus não encontra parceiros para mudar. Por isso o apóstolo Paulo usa a palavra cooperadores. Gente que opera junto com Deus. Deus, que quer fazer coisas, procura homens e mulheres. Como disse a Isaías no capítulo 6, quem enviarei? Deus procura homens e mulheres para serem seu instrumento, para serem aqueles, então, através dos quais a boa mão do Senhor, segurando essas pessoas, fará com que o serviço aconteça. Fará com que a situação que está solta mude, fará com que aquilo que está quebrado seja consertado através de pessoas. A boa mão do Senhor, entrando em situações, revertendo causas, situações em que não estão do jeito que deveriam estar, apenas se manifesta quando ele encontra alguém. Eu vou falar para você isso e vou continuar dizendo isso. Deus não vai mandar anjo. Pode tirar essas palhaçadas que vocês ouvem no YouTube da mente. Deus não vai mandar. Os dias de Ló ficaram para trás. Os dias de Ló eram dias antes do Espírito Santo que hoje habita em cada crente. Cada crente em Cristo Jesus hoje é um mensageiro do Senhor, é um instrumento do Senhor, é alguém que Deus quer usar, é alguém que a Bíblia diz que o Senhor não deu espírito de timidez, mas de ousadia. Pastor, então não existe mais anjo? Existe. Estou falando que não existe. Estou falando que esses espíritos ministradores, diz a Bíblia no livro de Hebreus, estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Você que já herdou, agora você é instrumento de Deus. Deus quer usar a sua vida. Deus encontrará quem? Para dar um conselho para um filho? Deus encontrará quem? Para dar uma ajuda para o pai que está idoso? Deus encontrará quem? Para mostrar para a esposa uma nova maneira de olhar? Deus encontrará quem para corrigir um marido que está com caminhos tortuosos? Deus encontrará quem para dizer, ó, isso aqui não é coisa de gente que crê no que a gente crê. De não ser sócio nas palhaçadas, de não ser sócio nas patifarias do mundo. Porque aí entra a pornografia em casa e os dois acham bonito. Não tem uma voz para contrastar. Não tem uma voz para falar, olha, a nossa mente a gente precisa guardar. Temos que pensar numa coisa diferente. Deus quer usar você para restaurar a sua casa, para olhar diferente, para que a boa mão dele possa se manifestar. E no exemplo de que nós estamos em contato,
E diante da realidade que o Espírito Santo está falando no seu coração nesse momento, qual situação você precisa ser instrumento de Deus para restaurar? Para que você comece a orar por essa situação, para que você comece a buscar na Bíblia o que a Bíblia diz sobre essa situação, para que você tenha parceiros espirituais sobre essa situação, para que você conheça as ideias de Deus sobre essa situação, para que você comece a se reposicionar. O Espírito Santo está mostrando essa situação para você. O que caberá a você neste momento é falar: Senhor, me ajuda. Obrigado porque o Senhor está me mostrando, porque eu sei que é garantia que o Senhor mesmo vai me fortalecer e vai me usar para essa situação. Irmãos, como é que esses processos acontecem? Como é que essa situação se dá? Essa situação se dá em 3 etapas, em 3 disposições que são necessárias e fundamentais para que a boa mão do Senhor se manifeste. Porque é isso que disse o nosso versículo número 18. A boa mão do Senhor me foi favorável. A boa mão do Senhor conduziu a situação. A boa mão do Senhor abriu o coração do rei. A boa mão do Senhor deu carta com os governadores. A boa mão do Senhor deu material para reconstruir as portas. A boa mão do Senhor trouxe provisão. A boa mão do Senhor quebrou o coração da família real. A boa mão do Senhor fez o que ninguém poderia fazer. E o que é necessário, irmãos, para isso? Para que a boa mão do Senhor entre na sua casa também, entre na sua família também, e mude as situações também. Em primeiro lugar, é preciso abraçar a causa. Deus abençoa causas nobres. E eu me atrevo até a dizer para você que quem tem uma causa nobre e não teme a Deus, Deus abençoa a causa nobre. É ruim que essa pessoa é que nem, como dizia um irmão amigo meu, tauba de andaime, né? Sabe tauba de andaime? Tauba de andaime, os irmãos que são da área da construção civil sabem bem, né? Tauba de andaime é aquela que está na obra, ajuda na obra, contribui para o crescimento da obra, mas no final da obra é jogada no fogo. Tem gente que faz coisas boas e Deus abençoa essas coisas boas. Isso não vai garantir o céu, porque é pela graça que nós somos salvos. Mas o cidadão que fala assim: eu vou ajudar, vou dar a cesta básica, Deus fala: estou vendo bondade nesse negócio, eu vou estar nesse negócio com você. Deus abençoa causas nobres. As causas nobres não dão a nossa salvação. Mas nós que somos salvos, diz a Bíblia Sagrada, somos salvos para causas nobres. Somos salvos para boas obras, para causas nobres. Por isso que Jesus disse, está em Mateus 5,16, para que os homens vejam o seu envolvimento nas causas nobres e glorifiquem o Pai que está nos céus. Abrace uma causa nobre. O Neemias não precisava entrar nessa briga. Ele estava bem empregado, estava bem acomodado, estava bem situado, estava numa situação positiva, tranquila e que poderia se estender e beneficiar inclusive seus filhos. Mas a vida é mais que os nossos filhos. A vida é mais do que as pessoas do nosso mundinho. E quando ele tem a notícia que as coisas estão ruins, ele abraça essa causa, fala: não, a terra dos meus pais não. Eu sei que eles pecaram, e a oração que o Neemias faz, ele fala assim: Senhor, perdoa os nossos pecados. Ele nem estava lá, mas ele se inclui. Ele se inclui. Ele abraça a causa, irmãos. Sob prejuízo, debaixo de perseguição, com oposição, ele é um copeiro do rei. O copeiro vai trabalhar de pedreiro. Ele está no palácio, agora vai trabalhar no sol, porque ele abraçou a causa. Abrace a causa. Abrace a causa. A situação que não está do jeito que deveria estar. E aí, isso aqui é uma causa que eu vou abraçar e eu vou brigar contra esse negócio. Eu vou entrar nessa condição
eu não acharei normal. Qual é o grande problema da história? O grande problema da nossa história é que cada dia mais e mais a gente vai achar normal. 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 Era bom quando os crentes não achavam normal. Era bem legal. Os crentes era diferente. As meninas crentes casavam virgem, era bom esse tempo. Mas agora as pessoas acham normal. Eu vou dormir com meu namorado normal. A namorada dorme no quarto normal. A pessoa fala, se casar, se não der certo, separa. É isso mesmo, é normal. Separar é normal. E aí você vai achando as coisas normal, de normalidade, não. É só uma latinha. O filho está tomando ali uma latinha normal. Não, é só uma maconhinha, uso recreativo normal. De normal em normal, irmão. Deus está saindo. E o que nós estamos passando hoje é porque Deus está saindo. Tirando a sua boa mão. Sabe por quê? Porque ninguém é muita gente, né? Porque muita gente não está abraçando a sua causa. Não está abraçando uma causa em nome do Senhor. E aí, a boa mão do Senhor não se manifesta. E aí a boa mão do Senhor, que é aquilo que traz alegria, que é aquilo que traz conforto, que é aquilo que traz paz, você está acompanhando os salmos para um dia de paz, cada vez que a boa mão do Senhor pega alguém, tira do lamaçal do pecado, dá vitória na guerra, cada vez que a boa mão do Senhor se manifesta, é uma alegria tremenda, cada vez que a gente olha para um ímpio, olha para alguma pessoa ruim, vê ela prosperar, aí você vê a boa mão do Senhor que salva, que dá vida eterna, tem alegria indescritível, indizível, boa mão do Senhor, a boa mão do Senhor que dá a alegria da salvação, o desejo de estar com o povo de Deus, de estar adorando a Deus, não precisa ficar implorando para o pessoal vir na igreja, boa mão do Senhor, que faz o crente se sentir diferente, faz o crente experimentar a realidade de Malaquias, que diz, haverá uma diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve e o que não serve a Deus, mas por falta de causa, é tudo igual, e porque é tudo igual, não experimenta a boa mão do Senhor. Você quer experimentar a boa mão do Senhor? Que alegra, que dá paz, que transforma, que dá segurança, que dá condição de enfrentar a morte. Alguns de nós vai ver a morte mais de perto, irmãos. Sem ar. Ai, pastor, não vai ter terceira onda. Permita a Deus que não tenha mesmo, irmãos. Mas quando a gente anda em volta, a gente acha que vai ter. Quando a gente anda nos bairros, a gente fala, meu Deus do céu, o pessoal está numa vida normal. Abrace a causa, para que a boa mão do Senhor se manifeste e você possa então, experimentando a boa mão do Senhor, ver as situações mudarem. Nós vemos que na experiência de Neemias tem algo magnífico que merece toda a nossa atenção, que é como aquele homem investe recursos, investe tempo, investe cuidado, investe atenção, investe o seu prestígio, investe para obter um resultado. Não adianta, irmãos, não existe comprometimento sem investimento. Não existe. Eu sou daquela igreja. Se você não investe, você não tem compromisso. Em todas as áreas, Seja com um filho na escola, tem que investir. Tempo, ajudando na lição,
comprando material na medida da sua possibilidade, se pode dar Faber-Castell, dá, se pode dar Ling Ling, dá, não tem problema, mas é investimento, nas medidas da sua posse, investimento de tempo, investimento de cuidado. E o investimento cristão é um investimento, irmãos, que parte do envolvimento emocional, de ser tocado. Você já percebeu como Jesus, em algumas situações, ou em todas as situações, ele é tocado para depois tocar? A Bíblia usa a expressão movido de íntima compaixão. Tocado. O que toca o seu coração? Mas nós não podemos fugir da realidade de que na Bíblia também o amor não é um sentimento. O amor é um mandamento. Por isso a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. Na Bíblia, amor então não é uma coisa que eu preciso sentir, que eu tenho que de alguma maneira ser tocado para depois então eu agir de alguma maneira. Não, de maneira alguma. O amor é uma disposição favorável, que quer ver o amado bem. É uma iniciativa que independe da correspondência, independe do outro devolver aquilo que eu lhe fiz. Você sabe, você conhece o poema de Luís de Camões, falando sobre o amor, um contentar-se descontente, um buscar o que se ganha em se perder, estar preso por própria vontade, servir a quem nos venceu e ficar feliz de estar a serviço do vencedor. Você conhece o poema? O amor não visa lucro. O amor, escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, tudo espera, tudo suporta, tudo padece. Investir, irmãos, investir. A garantia que o seu marido ruim vai melhorar? Não tenho, não posso te dar essa garantia. Só posso dizer para você, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, se alegre no Senhor e seja fiel. Posso garantir que sua mulher ruim vai melhorar? Não posso. Pastor, mas ela não vai ficar nem um pouquinho menos brava, não vai dar nem um sorriso, não vai ficar mais... Não tenho como garantir. Mas às vezes ela é ruim por causa de você. Às vezes é você que azedou o negócio. E o filho? E os pais? E o cunhado? E a avó? Sei lá, irmãos. O que eu sei, e eu lembro da fala de um dos pais da igreja que disse assim: onde não tem amor, põe amor, que vai brotar amor. Vou falar de novo. Onde não tem amor, coloca o amor, que vai brotar amor. Talvez aquilo que você sente falta não exista exatamente porque você não coloca. Às vezes não tem reflexo daquilo que foi plantado. O Neemias investiu e ele foi abençoado. Deus olhou aquela causa e falou: beleza, nesse negócio eu vou entrar com você, nesse negócio não interessa. E a boa notícia que eu quero te dar nessa oportunidade é que a harmonia da tua família interessa para Deus. E nessa disposição, eu tenho absoluta certeza que Deus falará assim: bom projeto, vou entrar com você nisso. Vou entrar com você nisso. Investimento, irmãos. Eu lembro do pastor Salvador Soler, um pastor em São Paulo, um vozinho, pastor bastante considerado, bastante querido. Na juventude, ele pastoreava uma grande igreja na Zona Leste e o filho dele começou a se envolver nos negócios errados. E o pastor Soler falou para a igreja: eu vou tirar uma licença que agora eu vou acompanhar meu filho. Vou acompanhar meu filho. E ele investiu tempo.
Hoje está lá uma bênção, o rapaz, o homem agora, né? Um pai de família, pastor também, funcionário da Caixa Econômica Federal. Mas quando ele começou nas primeiras mancadinhas, o pai dele largou tudo. Quero saber de negócio. Não, eu vou cuidar do meu filho. Agora eu vou dar prioridade. Atenção, eu não dei atenção, correndo muito com trabalho, com igreja, não, mas agora eu vou priorizar. Pastor amigo meu, irmãos, história de pastor é legal, porque pastor amigo meu, a irmã ligou, falou, pastor, preciso do horário, preciso falar com o senhor, amanhã, 3 horas da tarde. Pô, irmã, amanhã eu não posso falar com a senhora, a gente pode ajustar um outro horário, tal? Pode ser? Tá bom, pastor, eu vou ver e eu falo com o senhor, então. Eu não vou porque amanhã, 3 horas da tarde, eu tenho um compromisso. Tá bom. O pastor, no outro dia, 3 horas da tarde, foi ver o filho jogar no torneio de futebol de salão da escola. No domingo, a irmã estava com o bico do tamanho do mundo. Do tamanho do mundo. Pastor, isso é um absurdo. Sou dizimista nessa igreja, pago o seu salário e o senhor mente para mim. Como assim, minha irmã? Como assim o quê? O senhor falou que tinha um compromisso 3 horas da tarde e o pessoal viu o senhor lá na quadra com o seu filho. Minha irmã, tem um compromisso com meu filho, eu marquei com ele, marquei que ia acompanhar ele. Ele não merece um horário na minha agenda, não? Investir, irmão. Investir. Eu e você precisamos investir tempo, investir atenção, investir emoções, eu e você precisamos investir na nossa família. E esse investimento Deus fará prosperar. Deus fará com que aquilo que seja plantado, a inexorável lei da colheita seja experimentado. Porque é isso que a Bíblia fala, você conhece, no mês da família você espera que eu fale de Efésios 5, eu sei, mas eu sei que vocês já sabem decora Efésios 5, marido, invista amor na sua esposa, você espera que eu fale de Efésios 5, esposa, invista, fazendo parte do projeto, estando engajada com seu marido no que a Bíblia chama de sob a mesma missão. Pais, invistam deixando de irritar o seu filho. Filhos, invistam através da obediência aos seus pais. A Bíblia fala, irmãos, está lá a receita, está lá o caminho, o investimento básico que precisa ser feito. Invista, porque assim a boa mão do Senhor se manifesta. Terceiro e último lugar que nós precisamos aprender, exercitar e desfrutar, diz respeito ao engajamento. Engajamento, o que é isso? Engajamento, irmãos, é essa condição de que uma coisa não fica só na sua cabeça. Você traz aliados para entrar na luta com você. E essa combinação de aliados pode ser a mais inusitada possível. Pode ser o pai com a filha, pode ser entre os filhos. Já vi a gente caminhando com os jovens, já vi os jovens combinando para poder ajudar os pais, a poder ajudar na espiritualidade dos pais. Jovens cheios do Espírito Santo são a coisa mais linda. São muitas as combinações possíveis. Porque se você observou a passagem, se você esteve atento, o Neemias está contando para outras pessoas o que aconteceu, como a mão do Senhor veio ao encontro dele, como a mão do Senhor abençoou, como a mão do Senhor abriu portas, e aqueles que estão ouvindo a história, ao ouvir a história, falam, estamos juntos nesse negócio. Se você tinha que carregar uma tábua de 200 quilos, não serão mais 200 quilos na sua costa, porque nós 4 estamos aqui, só vai pesar 50 quilos para cada um. É isso, irmãos. A maior cilada do diabo, de todos os tempos, que a gente que tem uma mente diferente, deveria desmascarar e não desmascarou, é esse negócio de sogra e nora. Não é? Você já viu?
Você já viu o Senhor Jesus falando para os discípulos? É assim entre eles. Essa estrutura de relacionamento é deles. Não será assim entre vós. Você já viu o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Roma, em Romanos 12? Renova o seu entendimento. Pensa de uma maneira diferente. Mas aí, irmãos, a gente está preocupado com roupa, está preocupado com cabelo, está preocupado com tanta bobagem e não pega as essências do que a Bíblia está ensinando. A essência do que a Bíblia está ensinando é um coração mudado, porque Deus tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. A gente tem que ser diferente do mundo, em especial nas nossas motivações, em especial nas nossas relações, em especial em nossa moral. Aí a sogra crente fica de mal da nora, a nora fica de mal da sogra, o sogro não fala com o genro não fala com o sogro. O que eu estou falando, irmãos? Eu estou falando de aliados. Aliados. Sua sogra pode chegar num lugar no coração do seu marido que você não pode chegar. Vocês tinham que estar juntas para mudar. Pede sabedoria a Deus para se associar e ir além. Cunhada que fica espetando a outra cunhada, precisamos juntar as forças aqui para aliviar a carga. Para aliviar a carga, para dividir as situações. Daqui a pouco os pais vão estar velhinhos, a gente vai ter que cuidar, vamos ter que dividir as situações, dividir as cargas. A palavra está sendo prática para você? Você está entendendo? Que quando Neemias contou, quem ouviu, veio com ele ampliou as relações, a boa mão do Senhor que já vinha se manifestando, continuou se manifestando. Irmãos, em nome de Jesus, fale das coisas boas, em nome de Jesus, abra o seu coração para receber gente que quer te ajudar, em nome de Jesus, compartilhe o que lhe incomoda e se surpreenda com o próprio Deus levantando gente para engrossar a fileira com você, para te ajudar. Qual não foi a surpresa de Neemias quando seus ouvintes disseram: opa, então vamos ampliar esse negócio aqui que nós vamos junto. Ele poderia fazer em um ano, por causa dos que estavam com ele, fez em 2 meses. É isso. Você pode fazer sozinho. Mas vai ficar mais pesado. Vai dar mais trabalho. Você vai se cansar. Quem pode juntar as forças? Às vezes você está colocando tanta energia na esposa e quem vai te ajudar é a filha. Quem? Como é que eu vou tocar o coração do meu padrasto? Como é que eu vou ganhar ele para Jesus? Como é que ele vai voltar? Quem pode ser meu aliado? Com quem que eu vou me juntar? Começar como um parceiro de oração por essa causa nobre. Quem? É assim, irmãos. Assim, é um versículo só. A boa mão do Senhor se manifestou. E o Senhor, então, com a sua boa mão, mudou a situação, devolveu a dignidade para o povo, pôs fim em toda a tristeza, em todo o contexto de amargura que os fazia sofrer e os fazia chorar. A boa mão do Senhor se manifestou e eles tiveram vitórias mudando a situação. E você? Qual situação precisa haver mudar? O Leon Tolstói disse que todas as famílias felizes, elas são parecidas, são do comercial de Doriana, mas as infelizes, cada um é infeliz do seu jeito. Qual é o seu jeito de ser infeliz? É justamente ele que você precisa atacar, entendendo que essa é uma causa, que você deve entrar
brigar espiritualmente com todas as ações, que merece de você o investimento. Não vou aceitar como normal, darei o melhor dos meus dias, o melhor dos meus recursos para mudar essa situação. Merece de você este engajamento, que traz outros para perto, para que junto com você esta causa possa enfrentar. E assim, no poder que há no nome de Jesus e nesse poder transformador que modifica todas as situações, a boa mão do Senhor vai se manifestar. Eu quero terminar esse mês da família. Não pode haver maneira melhor, não pode haver um caminho mais correto e precioso do que terminar esse mês da família orando por sua família. Mas a oração pela sua família, ela terá um impacto maior e falará a todos os nossos corações, se conduzida pelo pastor Manédio Rufino. Deus lhe deu o privilégio de ver a 4ª geração. Ninguém pode orar por família com mais autoridade do que o pastor Manédio. Suba aqui, pastor, por favor. Eu vou te ajudar aqui. Isso. Devagar, não precisamos ter pressa. Eterno Deus, nosso Pai bendito, te louvamos de todo o coração